Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 5. Recebendo a cura por meio da palavra ungida. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do seu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. Já falamos sobre o poder divino disponível hoje à restauração dos enfermos. Também aprendemos como nos apossamos do fluir da cura, por meio da fé. Agora veremos algo mais, que precisamos saber sobre a cura e a unção da cura. Podemos obter os mesmos resultados por intermédio da fé, mesmo sem a unção tangível. Você precisa entender bem isso. Você precisa e pode conseguir os mesmos resultados por meio da fé, mesmo sem a unção tangível. Comecei a pregar em 1934, aos 17 anos de idade, como um jovem batista. Não tinha consciência da unção no meu ministério. Somente depois que fui batizado com o Espírito Santo, em 1937, tornei-me mais consciente sobre esse assunto. Em setembro de 1950, o Senhor me apareceu em visão e afirmou: eu lhe dei uma unção especial para ser ministrada aos enfermos. Durante os primeiros anos do meu ministério, se cheguei a sentir algum poder para curar os enfermos, não sabia se tratava. Se você tem a unção da cura, saberá porque é algo tangível. Naquele tempo, porém, eu me limitava a ensinar às pessoas as Escrituras e declarar: imporei as mãos sobre vocês agora, porque a Bíblia garante que esses sinais seguirão aos que creem. Marcos 16, 17a. Eu nada sentia antes, durante ou depois de estender minhas mãos sobre as pessoas. Na maioria das vezes, sentia-me seco, como costumamos dizer no Texas, secos como uma casca de noz. Era dessa maneira que eu me sentia. Mesmo assim, muitos eram sarados. Depois fui batizado com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Passei pelo meio pentecostal. Conversando com pastores carismáticos, descobri que antes do meu batismo, cerca de 5 vezes mais pessoas eram curadas através do meu ministério do que antes dele. Antes de receber o batismo com o Espírito Santo, eu conseguia ministrar cura a mais gente do que muitos pregadores pentecostais. Por quê? Porque eu ensinava sobre a fé às pessoas. E juntos, críamos em Deus. A maioria dos carismáticos ensina pouco ou nada sobre a fé. Eles apenas esperam a manifestação do poder divino, o que às vezes ocorria. Fundamente a sua fé na palavra e não na unção. Os carismáticos hoje em dia não sabem muito sobre isso, mas nos dias da Voz da Cura, houve um avivamento na América em 1947 a 1958. Havia grandes pregadores em atividade, ungidos para ministrar cura. Esses ministros instalavam locais de culto em todas as partes. Um deles tinha um ambiente com capacidade para 20 mil pessoas, outro com capacidade para 22 mil pessoas. Muitos eram os lugares com capacidades para 5 ou 10 mil pessoas. Graças ao avivamento, o número de igrejas e reuniões de cura era assombroso. A maioria desses pregadores ministravam com a unção de cura, mas sabiam muito pouco sobre crer em Deus e em sua palavra. Graças ao Senhor pela unção. Mas se você não coloca a fé para funcionar e basear-se o seu ministério na palavra, este não durará muito. Eu estava em uma reunião de um outro pregador durante um avivamento de cura. Havia uma forte unção em todo o culto, na pregação e no ensino, mas não de cura. Vários pastores estavam sentados no púlpito quando o preletor terminou o sermão.
fez um apelo e cerca de 100 pessoas aceitaram Jesus. Atualmente, esse número de pessoas se converte. Em uma campanha, não consideramos grande coisa. Naqueles dias, porém, tal número era fenomenal. Alguém sugeriu que os enfermos fossem ministrados. Entretanto, depois do apelo, o pregador se voltou para os outros pastores e disse: Irmãos, vocês não podem orar pelos enfermos em um ambiente como este. Ele sentia que a unção de cura, com a qual sempre ministrava, não estava presente. Não me entenda mal, mas o Espírito Santo e o poder divino estava lá. O Espírito havia tocado aquelas 100 pessoas, levando-as à frente. Entretanto, agora me refiro à unção de cura. Há uma diferença, a qual explicamos com mais detalhes no próximo tópico. Assim, aquele ministro simplesmente se omitiu a impor as mãos sobre os doentes, apesar de ser de seu costume fazer isso todas as noites. Um pastor que estava sentado exclamou: Não entendo. O poder de Deus está aqui. Por que ele não pode ministrar a cura? Eu, porém, entendi. A unção sobre a qual o pregador geralmente ministrava não se manifestou. Por isso ele não sabia o que fazer. Não entendia como ministrar com base apenas na fé de Deus e em sua palavra. A diferença entre o poder da cura é simplesmente a fé na palavra. Nesse tópico quero explicar a diferença entre ministrar cura pela unção e pela fé da palavra, por meio da imposição de mãos. Também almejo esclarecer a distinção entre receber a cura pela fé, adicionada à unção, e receber a cura pela simples fé na palavra ungida. No meu ministério, costumo trabalhar sobre a mesma unção de cura que aquele pregador utilizava naqueles dias da voz da cura. Às vezes, segundo a vontade do Espírito, atuo sob a unção de cura, assim como aquele homem de Deus. Aquele pastor, porém, não ministrou aos enfermos, porque a unção curadora não estava presente. Como eu disse, ele simplesmente ficou sem saber o que fazer. Depois da reunião em questão, eu dirigia um culto em minha própria campanha. Sentia-me seco. Era um culto em um templo e eu preferia igrejas ou outros lugares. O Senhor tinha me falado muito claramente para continuar ministrando nas igrejas. Quando Deus me dizia para mudar as coisas e agir diferente, eu obedecia. Sempre cumpria à risca as suas instruções. Assim, eu estava nos templos, trabalhando intensamente, realizando campanhas, pregando todas as noites durante várias semanas seguidas e às vezes até 2 vezes por dia. Em muitas ocasiões, como resultado dessas campanhas, a frequência nas escolas dominical duplicava ou até triplicava. O número de membros dobrava. Lembro-me que de uma congregação a qual, depois que fui embora, o número de pessoas era 12 vezes maior. Os resultados eram impressionantes. Deus tinha me falado para continuar trabalhando com igrejas e eu obedeci. Naquele culto em particular, o ambiente era árido. A campanha já durava quase 3 semanas, as reuniões acabavam tarde da noite e depois de um tempo as pessoas se cansavam. O resultado estava sendo bom, com muita gente convertendo-se e sendo batizada com o Espírito Santo. Naquele culto em especial, porém, o ambiente era de sequidão. Não era o diabo que tornava o culto seco, era a limitação humana. Fazia frio e muitas pessoas tinham de trabalhar o dia todo. Ir para casa, comer rapidamente antes de dirigir-se para o ambiente aconchegante da igreja. Ficavam sonolentas e cochilavam.
Assim, depois de 2 ou 3 semanas, não era o diabo responsável pelo ambiente árido, mas a própria natureza do homem. Aprenda a reconhecer o inimigo da fé. O diabo falou na minha mente: se eu fosse você, apressava e mandava as pessoas para suas casas, para terem uma boa noite de sono. Assim, elas podem voltar descansadas amanhã e o culto será melhor. Afinal, nesse ambiente frio de hoje, você não conseguirá muita coisa. Eram esses pensamentos que passavam pela minha mente. Reconheci que era o diabo quem estava por detrás deles. Tudo relacionado à dúvida, incredulidade, procede do inimigo. É fácil de identificar, não? Se eu fosse depender apenas da unção para ministrar curas às pessoas, teria de fazer o mesmo que aquele outro pastor. Dispensaria a multidão e iria para minha casa. Não posso ministrar a unção tangível de cura quando ela não estiver presente. Não posso fingir. Se não a tenho, não a tenho. Nunca me senti tão seco e frio na minha vida espiritual como naquela noite. De fato, se fosse agir de acordo com o que eu sentia, teria dito: pessoal, antes de fazer o apelo, quero pedir a todos que orem por mim. Sinto que estou escorregando. Veja, você já sentiu assim? Como se nada tivesse para compartilhar com os outros? Como se estivesse seco, vazio, sem vida, sem poder? Certamente todos os cristãos já experimentou tal sensação. Em algum momento da vida, certa vez em um culto, eu afirmei isso. Depois, alguém me procurou e perguntou: irmão Reig, você quer dizer que pregadores também se sentem assim? Respondi: sim. Pastores e pregadores também passam por situações semelhantes. Eles são humanos igual a você. Eles têm de enfrentar o diabo, a carne, o mundo, assim como você. Se eu agisse com base nisso, eu teria encerrado aquela reunião naquela noite. Entretanto, eu sabia que algo sobre a fé. Eu sabia que os sentimentos nada têm a ver com a fé. Que sentir ou não a unção estava relacionado à fé. Pensamentos simples como encerrar a reunião passavam por minha mente, rápido como balas de metralhadora. Por que não encerrar a reunião? Ninguém receberá nada de Deus nesse ambiente frio, morto. As pessoas estão sonolentas. Deixe que tenham uma boa noite de sono e amanhã estarão mais animadas. Então, pode ser que algo aconteça. Reconheci essas cogitações como sendo malignas. Por isso, agi como se não as escutasse. Ignorei. Terminei meu sermão e esclareci. Direi a vocês o que vou fazer. Vou impor as mãos sobre a primeira pessoa que vier aqui à frente, e esta será curada. O primeiro que vier à frente, que não for batizado no Espírito Santo, que não for batizado com o Espírito Santo, receberá o batismo. Quando eu estender as minhas mãos sobre a sua cabeça, quem virá? Não posso afirmar que eu estava inspirado ao falar aquilo. Às vezes você sente entusiasmado dizer algo assim, mas é muito desagradável quando isso não ocorre. Simplesmente determinei-me a dizer aquilo, porque conhecia a palavra. Senti como se fosse eu quem fazia algo inteiramente sem a ajuda de Deus. A fé é movida pela palavra e não pelos sentimentos. Quando eu falei aquelas palavras para a plateia, todos continuaram sentados, ninguém se moveu. Você sabe que 10 segundos podem parecer uma eternidade quando o culto está frio e morto. Finalmente uma senhora se levantou, algumas pessoas parecem despertar. Aquela mulher contou: tenho buscado o batismo com o Espírito Santo por vários anos. Você está afirmando que eu posso receber essa noite?
Eu respondi: não existe pode ser, ou talvez. Quanto a isso, vem até aqui. Empunharei as minhas mãos e a senhora será cheia do Espírito Santo. Ela foi à frente. Estendi as mãos e a mulher começou a falar em outras línguas. Depois desse acontecimento, os outros se empolgavam. Era a igreja pentecostal naquele momento. Muitos deviam estar pensando: o pastor está ensinando que é possível receber o Espírito Santo sem precisar clamar e esperar. Não é verdade? Ela não recebeu o verdadeiro batismo como a gente. Nós tivemos que clamar muito e esperar. Eu sentia que a multidão estava dividida. Umas 10 ou 12 pessoas estavam radiantes por aquela senhora ter sido batizada com o Espírito Santo, mas a maioria duvidara. Então, eu simplesmente repeti o primeiro convite: empunharei as minhas mãos sobre o primeiro que vier aqui e será curado. A congregação ficou parada, olhando para mim. Um irmão tentou levantar. Tinha uma muleta rústica em uma das mãos e um bastão na outra. Finalmente conseguiu erguer e, dirigindo-se para a frente da igreja, pensei: Senhor, querido, seria melhor vir alguém com uma dor de cabeça. Pareceu levar horas para aquele homem chegar à frente. A plateia estava quieta, observando. O que você faria em uma situação assim? Você precisa lutar contra a sua própria carne e sentimentos. Eu sentia vontade de sair correndo e fugir. Desejava entrar em um buraco no chão da plataforma, mas não havia. O que eu podia fazer? Uma vez que eu fiz o convite, eu precisava agir de acordo. Ficar firme e esperar que a pessoa fosse curada, porque a palavra de Deus é verdadeira. Durante todo o tempo que o homem levou para chegar à minha mente, voou. Minha mente voou. Ele vai desmascarar você, agora. Este pobre coitado nada conseguirá, e todos pensarão que esse negócio de fé não funciona. O que eu fiz? Primeiro, reconheci que era o diabo falando e apenas ignorei tais cogitações. Não dei atenção ao inimigo. Quando estamos firmes na fé, não nos abalamos. Pensamos: não me abalarei com o que vejo. Aquele pobre homem era manco, caminhava com dificuldade pelo corredor, com uma muleta rústica e uma bengala improvisada. Entretanto, não me abalei com o que vi. Não me impressionei com o que eu sentia. Quando se está firme na fé, não é necessário sentir. Não me abalo pelo que vejo ou sinto, movo-me apenas pelo que creio. O homem coxo finalmente chegou à minha frente. Impus as mãos sobre ele e a glória de Deus. A bengala dele caiu para um lado e a muleta para o outro. Seu corpo se endireitou e ele começou a pular na frente de toda a igreja. Quer saber o que aconteceu? A vida encheu aquele lugar. As pessoas pularam, glorificando a Deus, tanto que estavam à frente como aquelas que estavam no fundo. Santuários. Antes o ambiente estava frio, morto, mas então todos ali sentiram algo. Por quê? Porque o poder de Deus foi liberado. A unção foi acionada por meio da fé e curou o homem, expelindo o diabo do corpo dele. Graças a Deus pela unção. Eu amo o poder de cura, mas se não o tenho sobre mim, vou em frente e digo às pessoas que a Bíblia afirma e imponho as mãos sobre elas em obediência à palavra. Há poder de cura nas palavras ungidas. Os evangelhos mencionam que, em uma ocasião, Jesus expulsou demônios com a sua palavra. Mateus 8,16. Por isso, quando a unção tangível não está presente, prossigo e proclamo a palavra. O que é isso? A palavra da fé. A Bíblia afirma que
cerca do ministério de Jesus Cristo, e percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Marcos 9,35. Jesus possuía a unção para fazer todas as três coisas: ensinar, pregar e curar. O texto de Mateus refere-se à unção de cura, quando o diz curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Se Deus concede a Jesus um poder especial, você também pode ministrar cura sobre essa unção. Entretanto, é possível alcançar os mesmos resultados, mesmo quando ela não está presente, simplesmente exercitando a sua palavra na fé. Imponharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 18. Esta é uma das maneiras pela qual uma pessoa pode ser sarada, apenas agindo pela fé na palavra. Eu, por exemplo, fui curado assim. Agi de acordo com as promessas de Deus em Marcos 11, 23 e 24. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires, orando, credes que o recebereis e tê-los-ei. Tenho visto muita gente sendo curada ao colocar a fé na palavra. Já orei por pessoas desenganadas pelos médicos. Os melhores profissionais já haviam esgotado todos os recursos da medicina. Nada mais poderia ser feito, em termos naturais. Certa vez intercedi por uma mulher com uma enfermidade terminal. Nada senti de especial ao fazê-la. Ela também não. Apenas oramos, obedecemos a palavra de Deus. 2 dias depois, ela estava totalmente sarada. No exato momento em que clamei a Deus, a mulher não apresentou melhora. No dia seguinte, ela porém ficou bem melhor. No outro dia, estava 100% curada. Aquela senhora voltou aos mesmos médicos que a desenganaram. Eles não encontraram vestígio algum da doença. Desaparecera completamente. Isso aconteceu sem a unção de cura manifestar-se. A mulher sarou com o resultado da simples fé na palavra ungida. Você pode obter os mesmos resultados por meio da fé na palavra de Deus, como se recebesse a unção da cura. Exemplos de poder na fé na palavra de Deus. Para ilustrar melhor o assunto, quero compartilhar com você, o leitor, outro exemplo da palavra de fé. Há alguns anos, um jovem procurou nossa escola da cura. A mãe dele era presbiteriana, mas tinha sido batizada com o Espírito Santo e aderiu ao movimento carismático. Depois, ela tentou falar com o filho sobre o Senhor, mas ele estava envolvido em um movimento hippie. Deste fato, a mãe e o filho não tinham comunicação. Aos 27 anos de idade, aquele rapaz voltou para a faculdade, decidido ser advogado. Ele tinha um pequeno cisto em um dos braços e, subitamente, começou a piorar. Durante algum tempo, ele não deu muita atenção, achando que não deveria ser uma coisa grave. Porém, o problema se agravou, até que ele decidiu ir ao médico. O clínico o encaminhou para um oncologista. Este fez uma biópsia e o tumor e informou ao rapaz que se tratava do pior tipo de câncer. Os médicos recomendavam que o braço dele fosse amputado imediatamente. O jovem se recusou. Então eles lhe disseram que, se não concordasse com a amputação, estaria morto em 1 mês. O rapaz perguntou quais eram as suas chances de sobreviver se o braço fosse amputado e foi informado que, com a amputação e o tratamento, suas chances seriam 50%. O rapaz decidiu por não amputar. Procurou outra clínica de oncologia
Não disse aos médicos que consultara outros especialistas. Eles fizeram o teste e disseram o mesmo. O paciente tinha o pior tipo de câncer. Precisava ter o braço amputado imediatamente. Novamente, ele se negou a seguir o tratamento, com a expectativa de vida estimada foi a mesma. Tinha apenas 30 dias. Não satisfeito, o jovem foi a uma terceira clínica e os médicos repetiram o diagnóstico. Então o rapaz telefonou para a mãe e lhe disse: O pastor Reagan acaba de inaugurar uma escola de cura em Tulsa. Vamos até lá. O filho não era cristão, mas concordou em acompanhar a mãe até a nossa instituição. Nela, oramos pelas pessoas sobre a unção da cura. O poder de Deus opera e muitos caem no chão. Aquele jovem não compreendia essas coisas, nunca presenciou aquilo. Nunca foi a uma igreja alguma, tampouco em uma congregação como a nossa. Por isso, ao ver gente caindo sobre o poder de Deus, confessou a sua mãe: não compreendo o que está acontecendo. Naquela época eu ensinava pessoalmente na escola e sempre dava o meu testemunho. Assim fiz isso naquela reunião, contando como foi curado, apenas agindo de acordo com a palavra de Deus. Aquele jovem disse à mãe: Isso eu posso entender, lá mesmo. Sentado em seu lugar na classe, ele pensou: Eu creio que vou receber a cura. Posteriormente, ele comentou que nada sentiu, simplesmente creu que foi curado. Os sentimentos nada têm a ver com o crer na palavra de Deus. Alguém pode perguntar a uma pessoa que crê ter recebido a cura: Como você se sente? A resposta será: Nada de diferente, mas a Bíblia diz. Você perceberá que os sentimentos não estão relacionados à fé na palavra. A fé crê, quer você sinta algo ou não. Aquele jovem creu nas Sagradas Escrituras. O que aconteceu com ele? Foi curado por meio da fé na palavra. Vários anos já se passaram desde então e o rapaz continuava vivo e saudável. Voltou a uma das clínicas onde havia feito o exame e não foi encontrado vestígio algum de câncer. Desapareceu, aleluia. Lá estava aquele jovem em uma reunião na nossa escola de cura, sem ao menos ser cristão. Nada sentiu, apenas creu e recebeu o milagre. 8 meses mais tarde, ele foi fazer exames complementares e um dos médicos disse: Você não precisa mais voltar aqui, o câncer regrediu. É tudo. Não pense mais em voltar aqui. O filho ligou para a mãe para dar-lhe a grande notícia: Jesus me curou. Ela lhe recomendou: Meu filho, jamais esqueça disso. Jesus o curou. Quando ouviu isso, o jovem ficou com a voz embargada e respondeu: Sim, Ele é também o meu Salvador. O rapaz sabia que Jesus tinha curado e estava convencido disso. Em algum lugar, ao longo do caminho, compreendeu que Cristo era também o Salvador. Como ocorreu aquela cura? Foi por meio da unção. Não, foi pela fé na palavra de Deus. A fé move a mão de Deus. Seguindo essa mesma linha de pensamento, certa vez uma senhora me pediu para orar por sua tia, que era a ovelha negra da família. Praticamente toda a família tem aquela pessoa que não submete aos padrões de comportamento do grupo. Sabe o que quero dizer por ovelha negra? O dicionário descreve essa expressão como sendo referente a um membro desacreditado de um grupo respeitável. Aquela mulher explicou que tentava conversar com a tia, que era alcoólatra, fumava e vivia na prostituição. Realmente a tia tinha uma vida imoral, cheia de pecados e maldades, mas todas as vezes que a sobrinha a procurava para conversar, ela a expulsava.
Um dia a tia teve alguns problemas de saúde e foi ao hospital para fazer alguns exames rotineiros. Quando saíram os resultados, os médicos lhe disseram: "Temos má notícia. Você contraiu um câncer e já espalhou por todo o seu corpo. Talvez você tenha apenas mais uns 10 dias de vida." A sobrinha me procurou e confessou: "Irmão Reig, vou visitá-la novamente. Ela pode me colocar para fora, mas tentarei mesmo assim. Quero conversar com ela. Ore por mim." A senhora foi visitar a tia. A princípio conversou com ela sobre outros assuntos. Depois de um tempo, disse: "Titia, vim aqui para orar por você." A tia começou a chorar e respondeu: "Sim, quero mesmo que você faça isso." Assim a sobrinha fez a oração do pecador com ela. No final, a tia falou: "Obrigado, Senhor, estou salva. Vou para o céu. Agora estou pronta para morrer." A sobrinha disse: "Você não morrerá. Não com a sua idade." A tia acabara de entrar na casa dos 40 anos. Não conhecia muito a Bíblia. Sua sobrinha leu para ela Marcos 11, 23 e 24. Depois, deixou que ela própria o fizesse e mostrou: "Veja, está aqui na Bíblia. Tudo o que temos que fazer é orar, crer que recebemos o milagre e o milagre acontecerá." A sobrinha impôs as mãos sobre aquela mulher enferma e creu, recebendo a cura. Depois, a tia começou a declarar que todas as enfermidades, de acordo com o texto de Marcos 11, 23 e 24, "estou curada." Elas concordavam, simpáticas, pois sabiam que os médicos tinham lhe dado apenas 10 dias de vida. Mas a tia prosseguiu testemunhando a um dos clínicos: "De acordo com o texto em Marcos 11, 23 e 24, estou curada." Vários dias se passaram e a tia não percebeu a mudança em seu estado físico. A cada dia, porém, parecia melhorar. No final dos 10 dias, ela não morreu e o médico disse: "Não entendo. O câncer desapareceu." A mulher teve fé no que Deus afirma em sua palavra. Quando orar, creia que recebeu o seu milagre. Não compreendemos a profundidade da fé, daquilo que Deus pode realizar na vida de alguém. Há um segredo em crer no Senhor. Smith Wigglesworth disse: "Existe um segredo em crer, algo que faz com que Deus, em meio a 1 milhão de pessoas, alcance você." A unção e a fé na palavra, ambos levam ao mesmo resultado, a cura. Ainda estou explicando a diferença entre receber a cura por meio da unção, sem a intervenção desta, apenas crendo na palavra de Deus. É verdade que uma pessoa recebe unção especial de Deus para ministrar a cura. Quando a utiliza, está consciente da presença de Deus, do Espírito Santo. O poder divino sobre alguém pode ser transmitido para outra pessoa. Por exemplo, vimos o testemunho pessoal daquela mulher com hemorragia. Temos detalhes sobre a unção de cura de Jesus que emanou para ela, Marcos 5, 25 a 30. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que vivia padecido com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, e isso antes indo a pior. Ouviu falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe as suas vestimentas, porque dizia: "Se tão somente eu tocar as suas vestimentas, sararei." E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si havia saído, voltou para a multidão e disse: "Quem tocou nas minhas vestes?" Esse exemplo fala sobre o fluir do poder de cura do Espírito Santo. De fato, todas as curas bíblicas podem ser classificadas em 2 categorias principais, embora existam outras.
A cura pelo poder de Deus, pela emanação da unção e a cura pela fé na palavra de Deus. Deixe-me dar mais algumas ilustrações que mostram a diferença entre receber a cura pela unção ou pela simples fé na palavra de Deus sem uma unção especial. Cura por meio da unção. Mencionei que Jesus apareceu para mim naquela primeira visão em 1950. Colocou o seu dedo nas palmas das minhas mãos, pôs suas mãos em minha cabeça e disse: eu o ungi com unção especial para ministrar os enfermos. Posteriormente, tornei-me consciente sobre o poder divino. Quando este se manifestava, eu sentia como se estivesse segurando uma brasa viva nas mãos. Em Oklahoma, na primeira campanha que realizei, depois da visão, um pastor de Arkansas levou a esposa para receber uma oração. Eles haviam sofrido um acidente de carro 7 anos antes e teve um grave traumatismo na cabeça e ficou cega. A esposa daquele pastor me disse: não consigo distinguir se é dia ou noite, quando alguém fica em pé contra a luz. Sei que há uma pessoa ali, mas é apenas uma sombra. Ela não era totalmente cega, mas enxergava apenas vultos e sombras. Não sabia identificar se era homem, mulher, um automóvel, quase sem visão. Na hora da oração, impus as minhas mãos sobre a senhora, consciente de que a unção fluiu para os olhos dela, e revelei: irmã, Jesus disse que se você crer que eu sou ungido e receber a unção, haverá cura. Você precisa esperar o milagre. A igreja onde estávamos havia um quadro em uma das paredes com a seguinte frase: a oração muda as situações. Eu ensinei àquela irmã: a fé é uma atitude. Se você receber a unção de cura e voltar a enxergar, será capaz de ler, não é? Ela assistiu. Comentei: a primeira coisa que você deve fazer quando eu retirar as mãos dos seus olhos é olhar para a parede, pois há um quadro bem à sua frente. Quero que leia o que está escrito. Tirei as mãos e ficou óbvio que, por alguns segundos, ela continuou sem ver. Subitamente, porém, a sua face se iluminou e ela exclamou: posso ver, posso ver. Está escrito que a oração muda situações. Voltei-me para o púlpito, peguei o livro de cânticos, abri e passei para aquela senhora, pedindo que ela lesse as estrofes. Ela atendeu. Abri minha Bíblia e pedi que fizesse a leitura. Ela pegou e leu vários versículos. Aquela irmã foi curada imediatamente por meio da unção da cura. Foi curada por meio da fé no poder de uma unção divina. A cura por meio da simples fé na palavra. Naquela mesma campanha, outro pastor me avisou: vamos trazer uma senhora para o culto que não anda há 4 anos. Os médicos disseram que ela jamais andará novamente. Realmente, eles a levaram em uma das reuniões. Na hora do culto, antes que eu chegasse, a mulher paralítica, na fila da oração, a unção se dissipou. Não sei se você entende o que quero dizer. Já mencionei esse fenômeno antes, mas há uma unção para a cura e outra para pregar. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar, pregar aos pobres e enviou-me a curar. Um pastor pode preparar-se para pregar, orando, estudando a palavra. Então, quando ele se levanta diante das pessoas e começa a ministrar pela fé, a unção para pregar está sobre ele. O pastor fala até que o poder se vá. Porém, alguns continuam o sermão.
A unção para pregar está potencialmente presente em todo o tempo, mas não se manifesta sempre. Se ela o fizesse, os pastores jamais cessariam de pregar, falariam até a hora da morte. O mesmo se dá com a unção da cura, está potencialmente presente em todo o tempo, mas não se manifesta sempre. Quando o ministro que tem essa unção se cansa, fica mais difícil manifestar a presença do Espírito Santo através dele. Em certo sentido, o ministro é um canal pelo qual o Espírito flui. Já como demonstramos, o poder divino emanar como eletricidade. Uma energia que precisa de condutores por meio dos quais ela possa fluir. No caso da mulher com a hemorragia, em Marcos 5, houve um fluir do poder de Deus para ela. O Senhor estava consciente do que ocorria, pois afirmou que saía virtude dele e perguntou quem o havia tocado. A mulher também sabia o que recebera. Assim, quando se trata da unção de cura, sou honesto a respeito da imposição de mãos com as pessoas que entram na fila. Se não sinto a unção se manifestar, digo a elas, a unção se foi. Não vou mentir para vocês, não posso ministrar de maneira que ministrei aos outros, antes de o poder ter se dissipado. Mas posso estender as mãos sobre vocês pela fé, como qualquer outra pessoa poderia fazer, porque a Bíblia diz que os crentes empunharão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, em Marcos 16:8. Havia muita gente na fila, naquele culto em que a mulher paralítica foi curada. Estendi as mãos sobre as pessoas, quando eu tinha consciência de que o poder divino estava fluindo sobre elas. Entretanto, cerca de 25% dos que estavam na fila não receberam oração, pois lhes disse, a unção se foi. Se quisessem ser ministrados com unção, devem voltar amanhã à noite. Não devo mentir. Se não puderem retornar amanhã, continuo na fila e empunharei as mãos sobre vocês pela fé. O pastor e a esposa que estavam com a mulher paralítica naquela reunião vinham de muito longe. Seria difícil voltarem na noite seguinte. Por isso, ajudado por outras pessoas, ele conduziu até onde eu estava. Tive de ministrar a ela com base somente na fé. Abri a Bíblia e fiz com que a senhora lesse alguns textos e desafiei-a a agir de acordo com o ensino da palavra. Eu fiz a minha parte, ela fez a dela e o Senhor agiu. Glória a Deus! Na frente de toda a congregação, aquela mulher que não andava há 4 anos, levantou-se da cadeira, andou, pulou, estou curada. Uma senhora cega foi curada no mesmo culto, por meio da emanação do poder divino ou da unção. A mulher paralítica, porém, sarou-se pela fé na palavra de Deus. Esta alcançou o milagre ao agir de acordo com a Bíblia, mas ambas alcançaram o mesmo resultado, a cura. A fé faz com que Deus se mova em nosso favor. Por outro lado, também é verdade que precisamos aprender a ministrar com a unção de cura e aprender sobre como ela opera. Entretanto, quer a unção tangível da cura se manifeste, quer não, você pode exercitar a fé na palavra e ser curado. Amém. Queridos, eu quero agradecer a cada um de vocês, que vocês de alguma forma estão sendo abençoados com esse livro. Existem muitas pessoas que estão dependendo apenas de conhecer o nosso Senhor Jesus. Divulguem esse vídeo a mais pessoas, para que o nosso canal cada vez cresça e o nosso Senhor Jesus Cristo seja cada dia mais glorificado. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.